Vambora então, dia 21, resolvendo mais uma questão do LeetCode. Tá acabando, cara, faltam só 9 dias. Não vai desistir na reta final, fica com a gente até o final. Já vem, pega o seu pato, pega o seu amuleto da sorte, pega a sua água, cadê minha água? Tá aqui do ladinho, que hoje a gente vai, pela primeira vez na história desse canal, resolver o mesmo problema que a gente resolveu ontem, porém com outra abordagem. Cadê o meu Juliette? Então pega todos os seus amuletos da sorte, pega o pato, pega o Juliette, pega óculos, pega água, pega tudo que você precisa aí para resolver o problema e vem comigo para a gente resolver o problema de ontem usando Union Find. Então, vamos para a lozinha. Vamos para a lozinha. Aliás, deixa eu mostrar o problema primeiro. Bom, beleza. Esse é o problema que a gente resolveu ontem e a gente vai tentar resolver ele por uma outra abordagem completamente diferente do que a gente fez ontem. O problema chama Number of Provinces. Aqui a gente precisa basicamente achar quantas mini cidadezinhas aqui a gente tem no grafo, né? Tipo, aqui tem uma, aqui tem duas, aqui são três, né? Porque os nós não estão conectados aqui. Então, quantas cidadezinhas estão isoladas ali no nosso grafo? E a gente ontem fez por BFS e DFS, né? E aí ontem eu comentei que dava para resolver esse problema usando o Union Find. Fazia muito tempo que eu não resolvi um problema usando o Union Find. Aí eu dei uma estudada hoje, testei antes do vídeo, que realmente esse algoritmo faz um tempo que eu não codava, e deu certo, e eu vou explicar ele aqui para vocês. Então, se você não viu o vídeo de ontem, dessa vez eu vou deixar você pular sem parar o vídeo para ler a questão, mas só se você viu o vídeo de ontem. Aí você já leu a questão, já entendeu a questão e vai conseguir fazer ela comigo aqui, beleza? Show de bola. Então vamos para a luzinha. Eu desenho algumas coisas aqui para a gente dar uma pensada e pensar como é que funciona o algoritmo. Essa aqui é nosso grafo, botei um grafo de exemplo aqui. Vamos desenhar a... Ele vem como uma matriz para a gente aqui, né? Se a gente olhar isso como uma matriz, vetor de inteiros. Então é uma parada mais ou menos assim. Vamos desenhar essa matriz aqui para a gente começar a falar de Union Find. Então acho que é uma paradinha da hora aqui, acho que vai ajudar a gente. Então aqui, colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, deu exatamente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vamos começar a marcar as arestas aqui. No problema que ele coloca sempre a aresta para o mesmo nó. Então o 0 teria uma... Opa, apaguei aqui sem querer. O 0 teria uma aresta para ele mesmo. 1 também. O 2 também. E assim todo mundo na diagonal vai ter isso aqui preenchido. Afinal, do nó 0 você consegue chegar no nó 0. Do nó 1 você consegue chegar no nó 1. E vamos preencher as arestas aqui. O 1 tem aresta para o 2, assim como o 2 tem aresta para o 1. O 6 tem aresta para o 7, tá aqui. Assim como o 7 também tem aresta para o 6. O 3 tem aresta para o 4, assim como o 4 também tem aresta para o 3. O 3 tem aresta para o 5, assim como o 5 tem aresta para o 3. E o 4 também tem aresta para o 5, assim como o 5 tem aresta para o 4. Então essa vai ser a matriz que ele vai imputar para a gente nesse exemplo aqui, né? Nos outros números a gente vai ter 0, 0, 0, 0 até o final. Não vou colocar os zeros aqui para não ficar muito poluído e a gente não perder tempo com isso também. E qual que é a ideia aqui? Bom, o Union Find é um algoritmo que funciona em cima de uma estrutura que a gente chama de disjoint set. São basicamente conjuntos que não têm intersecção. O que eu quero dizer com isso? Lembra lá da teoria de conjuntos quando a gente estava na escola? Que a gente tinha as bolinhas assim? Aqui está um conjunto A, né? Tem algumas coisas aqui dentro. Aqui está um conjunto B, tem outras coisas aqui dentro. E esse conjunto tem uma intersecção aqui, né? O Union Find serve para a gente basicamente trabalhar com conjuntos que não têm essa intersecção. E nesse caso aqui, desse problema específico, ele parece que ajuda, ele tem a cara do problema, né? Porque se a gente reparar aqui, esse cara aqui, ó, ele não tem uma intersecção com esse cara aqui. E nem esse cara aqui com esse cara aqui. E nem esse cara aqui com esse cara aqui. Então, se a gente conseguir desenhar conjuntos aqui, que a gente consiga não ter uma intersecção entre os conjuntos e contar quantos conjuntos são, a gente consegue resolver o problema. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar em conjuntos mesmo. Então, a gente teria o conjunto 0, que está isolado aqui no canto sozinho, né? Não tem nenhuma aresta. A gente pode ter o conjunto 1 e 2. A gente pode ter o conjunto 6 e 7.
a gente pode ter o conjunto 3, 4 e 5. Se a gente conseguir montar essa estrutura aqui, basicamente a gente resolveu o problema. Porque a gente conta os conjuntos, a gente tem 4 conjuntos, e a gente sabe quantas províncias, eles chamam de províncias aqui, né? Províncias, ilha. Províncias. A gente sabe quantas províncias a gente tem aqui nesse gráfico. Então, visto que esse problema a gente consegue modelar ele em conjuntos que não tem intersecção entre si, a gente consegue usar a estrutura do disjointed set. Basicamente, a estrutura do disjointed set, a gente vai ter duas grandes funções. Uma que chama union e uma que chama find. Vamos começar falando desse find aqui. Esse find aqui a gente vai receber um x qualquer. Nesse cara aqui a gente vai receber xy. E aí a gente tem que basicamente retornar qual que é o conjunto que aquele cara tá. Então, deixa eu voltar aqui, deixa eu botar os conjuntos aqui de novo. Imagina que a gente chama o find, vou colocar só f, o find 0. Esse find 0 tem que retornar esse conjunto aqui. Imagina que a gente chama o find de 5. Esse find 5 tem que retornar esse conjunto aqui de baixo. E assim por subsequente. Beleza. Como que a gente faz isso no clássico algoritmo de Union Find, que particularmente não cai tanto assim nas entrevistas, tá? Se for para você estudar alguma coisa, o Union Find deveria ser, assim, um dos últimos assuntos que você vai estudar, mas cai mais que programação dinâmica. E eu vejo muita gente estudando programação dinâmica que não sabe o Union Find. Então, como a gente já está no final, vamos tentar pegar uns problemas mais complexos, inclusive amanhã eu vou ver se eu trago um de PD para a gente fazer. E vamos dar uma olhadinha no que é esse algoritmo do Union Find. Então a gente vai ter duas operações, Union XY e o Find de um X qualquer. O Find, então, precisa retornar para a gente o conjunto. O Union precisa unir os dois conjuntos. Então, se eu vou chamar o Union do conjunto que contém o 6 e o 3, o que eu espero de resultado é a união desses dois conjuntos aqui. Então, ficaria 6, 7, 3, 4 e 5. Vai ficar um pouco apertado aqui, mas foi. Então, beleza. A gente tem as duas operações estabelecidas. E como que a gente vai implementar uma parada dessa? Porque parece ser uma doideira total. Não está muito claro ainda como que isso ajuda no problema. Mas calma. Basicamente, o que a gente vai falar é que cada conjunto tem um cara que representa esse conjunto. Então, vamos chamar o representante de cada conjunto. Vou escrever ele em vermelho aqui na frente. O representante desse conjunto é 0. Para esse aqui eu vou escolher o 2. Esse cara aqui eu vou escolher o 6. E esse cara aqui eu vou escolher o 4. Escolhi um elemento aleatoriamente de dentro do conjunto. E basicamente, toda vez que a gente chamar o find agora de 3, isso daqui tem que retornar 4. Porque ele é o elemento que representa o conjunto. O find de 5 também tem que retornar 4. E, obviamente, o find de 4 precisa retornar 4. Isso daqui é uma propriedade muito interessante do disjointed set. Geralmente, a gente usa muito isso daqui. Se o find do próprio número deu ele mesmo, isso quer dizer que a gente encontrou o cara que simboliza aquele conjunto, que representa aquele conjunto, beleza? Então, agora a gente definiu aqui como é que funciona o find, definiu que a gente vai ter um representante para cada. E, bom, como que isso vai me ajudar a resolver o problema? Vamos, então, fazer o seguinte. Vou selecionar o representante aqui, o primeiro número de cada conjunto. A gente tem vários jeitos de selecionar esse representante na literatura, mas para passar no LeetCode aqui, tá bom a gente selecionar qualquer um, literalmente qualquer um. Vamos colocar um vetor aqui de 7 posições e vou inicializar todas elas com o próprio número. 5, 6, de 8 posições na real, né? Que aqui vai do 0 ao 7. Beleza. Isso aqui vai ser o nosso vetor de parents. É muito comum a gente chamar isso de parents nos problemas que vocês vão ver por aí. Até no Gix4Gix eles chamam assim, porque eu dei uma olhada no Gix4Gix antes. Então, esse parents representa esse cara aqui que eu desenhei aqui do lado, que é o representante de cada grupo, o pai de cada grupo. Aqui a gente está falando que o parents de 0 é 0, o parents de 1 é 1, o parents de 2 é 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até o final. Aí a gente vai passar nessa matriz aqui e vai começar a mudar, deixa eu ver, sempre o primeiro número do parent. Por exemplo, a gente vai passar aqui
no 0, 0. No 0, 0 a gente não vai fazer nada, né? Porque ele não é exatamente uma aresta. A gente vai ver mais ou menos como é que... A gente vai ver no código como que a gente lida com isso. Vamos pegar o 1, 2. Esse cara que tá aqui. A gente vai falar aqui, agora, que o parent da posição 2 vai ser 1. Então a gente vai apagar esse cara aqui. Opa. Vai ser 1. E a gente vai continuar na matriz. A gente vai chegar na posição 1, 2, 2, 1. A gente já fez. 3, 4. Quando a gente chegar na posição 3, 4, a gente vai falar que o parent do 4 é o 3. Ou seja, o representante do conjunto que o 4 se encontra é o 3. Do mesmo jeito, a gente vai fazer isso para o 5. A gente vai fazer isso para o 6 e para o 7, mas o 6 e o 7 eles têm outro representante. Na verdade, o representante do 7 é o 6. Do jeito que está aqui. Então percebe que eu meio que desenhei isso num vetor de representantes, né? Um vetor de parentesco aqui, um vetor de parents. Como é que está distribuído aquele meu conjunto. Então, se a gente passar contando os números aqui, a gente vai ver que a gente tem 1, 0 aqui, 2, 2, 3, 3 e 2, 6 aqui, né? Ou seja, a gente tem 2 elementos cujo representante é 6, 3 elementos cujo representante é 3, 2 elementos cujo representante é 1 e 1 elemento cujo representante é 0. Beleza, e o que que isso conta pra gente na hora que a gente está resolvendo o problema? Lembra que eu falei que isso aqui, ó, o find de x ser igual ao x, é muito clássico? Bom, se a gente aplicar isso daqui nesse vetor aqui, a gente vai ter a resposta desse caso aqui. Repara que o find de 1 é igual a 1, aqui. Deixa eu colocar em outra... O find de 1 é igual a 1, o find de 3 é igual a 3, o find de 0 é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o find de 6 é igual a 6. Então você percebe que a gente tem 4 vezes essa condição find de x igual a x estabelecidas aqui nesse vetor. E desse jeito que eu montei aqui, já parece que fica muito fácil montar esse vetor, né? No começo a gente inicializa todos os nós como se fossem representantes dele mesmo. E depois a gente precisa fazer a operação do union. Eu não vou mostrar aqui como é que faz, vou mostrar ela no código. Mas ela é bem simples, vocês vão pegar. E a gente tem 4 vezes esse cara aqui sendo verdade, né? Sendo true. E basicamente, essa é a resposta do nosso algoritmo aqui, que a gente tem 4 ilhas, 4 províncias aqui diferentes. Beleza? Parece um pouco confuso esse vetor no começo aqui, como é que a gente vai setar esse representante e tal. Vamos fazer o código e vamos simular o código uma vez para a gente entender isso muito bem, beleza? Vamos dar uma olhada no código. Deixa eu dar uma aumentada nessa fonte aqui. Ih, tá no máximo, font size, tá no máximo, acontece. Beleza, então vamos olhar o código disso para ver como é que fica. Então, bom, o que é isso aqui? Isso aqui foi o nosso código de ontem, né? A gente pode apagar. E vamos dar uma olhada aqui como é que fica. Então, a gente viu lá que a gente vai precisar de um vetor de inteiros, que são os parents, né? Os representantes. Eu vou chamar ele de parents aqui, porque é muito comum a gente chamar ele de parent. Eu vou inicializar esse cara aqui com o tamanho desse cara aqui. Por quê? Essa matriz aqui que vai entrar para a gente, ela sempre é quadrada. Isso quer dizer que eu sei quantos nós vão ter no meu grafo. E esse vetor de parents aqui, eu preciso fazer esse tracking aqui para todo nó do meu grafo. Aí eu vou inicializar todos eles exatamente do jeito que a gente viu ali. Parents de i recebe i. E é que a gente coloca toda aquela pataquada. E boa. Aí a gente vai percorrer a matriz. E agora que vem a mágica. Eu vou fazer as duas operações primeiro do disjointed set, para a gente entender direitinho o que está acontecendo antes de vir para cá. Aqui é J e aqui é J. Show. Beleza. Então, lembra que eu falei lá que a gente tinha duas operações no disjointed set, que é o union e o find? Basicamente, a gente vai transformar ela em duas funções. O union e não pode chamar de union aqui. Vamos chamar de join. E o find. O find, vamos começar implementando find. A gente está querendo achar quem é o parent daquele cara que a gente mandou aqui para a função. Então, essa função aqui a gente vai receber um inteiro qualquer x aqui. E a gente quer retornar
qual que é o representante do conjunto que o x está dentro. Para isso eu faço o quê? Se o parent de x é igual a x, lembra daquela condição lá? De novo, a gente pode retornar o próprio x. Se não é, a gente vai retornar essa função aqui, só que para o parent de x. Então, o x ele tem outro parent aqui, qualquer. E agora a gente vai procurar o parent do parent de x. Que aí, alguma hora a gente vai chegar no número inicial aqui que a gente pediu. Função recursiva, hein? Função recursiva tem a complexidade da análise ali, hein? Vamos lembrar disso no final, na hora de fazer a análise. E a gente tem outra função do join, que aqui a gente recebe dois inteiros, um x e um y. E basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai buscar primeiro quem que é o parent do x, vai buscar quem que é o parent do y, e agora a gente precisa fazer com que esses dois caras tenham o mesmo parent, que esses dois caras tenham o mesmo representante. Se esses dois caras tiverem o mesmo representante, a gente está unindo os conjuntos. Veja bem, a gente não está criando uma intersecção entre os conjuntos, a gente está unindo os conjuntos. Isso é muito, muito importante aqui, tá? Aqui a gente tinha uma condição que eu não lembro qual que era. Ah, tá. Se a gente tiver o x igual ao y, aqui nesse ponto do código, significa que o x e o y aqui, que a gente passou aqui em cima, tem o mesmo parent aqui. Então a gente pode retornar qualquer um deles. Aliás, não precisa nem retornar, né? O join não retorna ninguém. O join só vai alterar esse vetor de parents aqui. Se não for, a gente pode simplesmente falar que o vetor, o parent x, agora é y. Por que a gente está fazendo isso daqui? Lembra que a gente não está exatamente unindo os conjuntos. A gente está falando que o representante dos dois conjuntos agora é o mesmo. Então, o parent de x recebe y. Ah, Sanchão, já que a gente está falando sobre a representação dos conjuntos, eu posso fazer isso daqui? Pode. Qual que é a diferença? Nenhuma. Existem alguns jeitos de fazer isso daqui. E dependendo do jeito que você implementar isso, a análise fica um pouco mais complexa, um pouco mais simples. Isso daqui pode ficar um pouco mais performático ou um pouco mais cagado. Isso é bem normal. Para o intuito do objetivo aqui, que é selecionar, que é passar a questão no LeetCode, eu testei isso daqui e deu certo. E tem uma outra alteração que a gente vai fazer aqui para ficar um pouco melhor no final. Então, você pode selecionar aqui por quem seja maior, pelo ou X ou Y. O que eu vi o pessoal muito fazendo na internet também é contar o número de conexões que o x tem e o número de conexões que o y tem por um outro vetor e fazer uma lógica um pouco mais complexa para aumentar em performance. Mas não precisa. Por LeetCode não precisa. E eu tenho certeza que na sua entrevista o cara te pediu um Union Find. Você não precisa implementar tão deep assim. Você não precisa ir tão deep. Você pode fazer uma implementação básica que vai estar tudo certo. Você vai passar. Beleza? Show. Então a gente fez o Union aqui. Basicamente unimos os dois conjuntos. Não unimos, né? Botamos o mesmo representante para os dois conjuntos. Fizemos o find aqui com uma função recursiva e parece que isso daqui vai dar certo. E agora, como é que a gente dispara isso? Bom, vamos percorrer a nossa matriz e basicamente, se a gente tiver essa conexão entre I e J, que é representado por 1 aqui, se eu não me engano, né? A gente vai fazer um join nesses dois caras, X e Y. Se não, a gente não faz nada. E depois a gente vai passar nos parents procurando aquela mesma condição que a gente conversou lá no começo. Se o parents de I é igual a I, isso significa, isso significa que a gente tem um answer mais aqui. E aqui a gente faz tipo um contador, né? Answer igual a 0. E esse answer mais aqui. E aí a gente consegue fazer o retorno de answer. Beleza? Cara, a primeira vez que eu vi esse algoritmo aqui, algum tempo atrás, eu não entendia como isso funcionava. Assim, parecia mágica. Tem 4 linhas de código aqui. Tem 2, 3 comparações que você está fazendo aqui, uma chamada recursiva e aparentemente parece que tudo vai funcionar maravilhoso. Vamos fazer uma simulação aqui de como isso daqui funciona antes da gente rodar para tentar entender isso um pouco melhor. E isso daqui não vai nem rodar, né? Aqui a gente precisa passar o tal do parents aqui, né? Então, aqui eu vou ter o parents. E aqui é muito importante que seja um ponteiro, tá? Porque se isso daqui for uma cópia do vetor, a gente vai estar fazendo a cópia do vetor aqui e vai estar alterando a cópia. E aí não funciona. Esse cara aqui a gente vai ter que passar o parents também para o find.
Esse find aqui recebe o parents, então do mesmo jeito que a gente recebeu aqui. E a gente passa ele aqui também. Vamos fazer o vetor aqui e vamos olhar como é que isso está funcionando. Vamos fazer o vetor desse primeiro cara aqui. Então a gente teria um vetor de... Vamos fazer ele baseado em 1, para não dar problema aqui. A gente teria um vetor assim, 1, 2, 3. É justamente isso que a gente está fazendo nessas linhas de código aqui. E se a gente tiver uma conexão igual a 1, a gente vai dar o join nele aqui. Beleza. A nossa matriz é essa aqui. Deixa eu botar em comentário para depois não cagar a execução do meu código. Essa é a nossa matriz. E a gente está percorrendo ela assim, né? IJ aqui. Então, na posição 1, 1 aqui, lembrando que a gente está começando como 1 aqui para simplificar, a gente vai entrar no join. A hora que a gente entrar no join, a gente vai dar um find no x e no y. E a gente chamou esse join aqui para x e y igual a 1, né? Porque a gente está nessa casinha aqui da nossa matriz. Quando a gente der esse find aqui, a gente vai parar nessa condição aqui. Concorda? Porque o parent de 1 é igual a 1. E o parent de 1 é igual a 1. Tanto para x quanto para y. Então, isso daqui vai dar igual. A gente tem o return, não vai dar join nenhum. Vamos passar para esse 1, 2 aqui. Então, aqui a gente está no índice i igual a 1, j igual a 2. A gente vai chamar esses caras aqui com x igual a 1 e com y igual a 2. Vai dar um find. Então, quem que é o parent de x? O parent de x vai continuar sendo 1, né? Porque esse cara aqui é 1. Quem que é o parent de 2? Vai continuar sendo 2. Então, o x e y não vão ser alterados aqui nessa função. Não vamos entrar nesse if aqui. E a gente vai colocar que o parent de x, o parent de 1, é igual ao y. Então, o parent de 1 é igual ao y. E a gente coloca 2 aqui. Aí, a gente vai fazer isso daqui para a posição 2, 1 também. Vamos ter a mesma coisa, né? Agora o nosso x, na verdade, é 2 e o y é 1. E aí a gente vai chamar aqui o find, que a gente mandou o join aqui, né? A gente entrou aqui, é igual a 1, mandamos o join, chamamos o find aqui. Na hora que a gente chamar o find, olha o que vai acontecer agora. Agora os dois valores são iguais. Então a gente vai entrar nesse if aqui e vai retornar. O que vai acontecer se os dois valores não forem iguais? Então vamos supor que o 3 tenha uma aresta para o 2 também. E no momento que a gente passar ali, a gente vai ter linha 3, coluna 2. Então a gente chegou nesse cara aqui que eu acabei de alterar para ser 1. Na hora que a gente chamar o find aqui, o find do 3 vai retornar 3. O find do 2 vai retornar 2. Aliás, mais interessante ainda, vamos trocar aqui. Em vez de botar uma aresta aqui, vamos botar uma aresta aqui, ó. 1, 3. A gente tem x igual a 1, y igual a 3, que o i aqui vai ser igual a 1, primeira linha, coluna o j igual a 3. A gente vai chamar essa função aqui para 1, 3, que a gente vai entrar nesse if aqui, porque vai ser igual a 1. Beleza, entramos nesse if ali. A hora que a gente procurar o find de x, percebe que a gente não vai cair aqui, porque o find de 1 é igual a 2, e a gente vai chamar um find para o parent de x. Quem que é o parent de x? É o próprio 2. Porque esse aqui é o parent, né? E basicamente o que a gente está fazendo lá é chamando o find para o parent de 1, que é 2. Então a gente vai chamar o find para o 2. O find para o 2 vai ser o próprio 2. Vai descer na chamada recursiva, né? E a gente vai voltar. Vai parar aqui e vai voltar. E quando a gente chegar aqui nesse ponto, a gente vai ter que o x agora é 2 e não mais 1, né? Porque a gente alterou, a gente foi na chamada recursiva. E o y é 3. Ou seja, o parent do 1, que foi o cara que chegou ali pra gente na função, é 2. Percebe que ele está aqui, né? Então, 2. O parent do 3 é 3 ainda, porque a gente não mudou o valor dele. Então, a gente passou desse if aqui. E agora a gente vai colocar que o x é igual a y. Então, o parent de 2 é igual a 3. E aí é isso. A gente ficaria aí... É que aí ficou estranho, né? Porque todos eles deveriam ter a mesma representação, né? Se a gente rodasse o algoritmo até o final, a gente deveria ter um vetor de parents assim. Um vetor de parents
todos do mesmo número, porque todos eles têm que ser a mesma representação. Mas aqui, como eu pulei algumas etapas, provavelmente esse cara aqui, ele deve ser porque eu pulei algumas etapas. Deixa eu ver como é que tava. Mas percebe que aqui, sem pular etapa, mas se a gente tivesse trocado a ordem desses caras aqui, parent de y igual a x, a gente vai acabar dando a mesma coisa, né? Porque agora o parent do 3, que o y vale 3, vai valer 2. E a gente conseguiu todo mundo junto aqui, que é mais ou menos como ficaria a matriz aqui, porque eu mudei algumas coisas no meio, tá? Então, show. Basicamente, a ideia é essa, tentar mudar os representantes dos grupos. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, vamos rodar aqui para ver se funciona. Se eu não comi bola em nenhuma função aqui. Compilation error, undefined x. Cadê? Qual linha? Linha 27. Tem um parent aqui, né, que a gente tem que passar. Aqui é IJ, não é XY. Assign integer incompatible void. A gente chama de void a função, né? Mas aqui ela é inteiro. E aqui tem um retorno aqui, sim. Undeclared parents. Cadê? Ah, tá. Aqui tá faltando um S. E vamos ver. Aqui também tá faltando um S. Aqui também tá faltando um S. Runtime error. Heap overflow. Bom, fiz alguma cagada. Olha só, tem um intruso aqui, hein? Accepted. Boa. Provavelmente esse código vai rodar, porque eu já rodei ele antes. Vamos... Tem mais um ponto interessante aqui. Olha essa função aqui, ó. Essa função find. Qual que é a análise dessa função aqui? Bom, tempo, osão de n, espaço, osão de n. Chamada recursiva. No pior dos casos aqui, provavelmente você vai fazer todas as chamadas recursivas possíveis, osão de n. Existe uma técnica aqui que chama caching. Esse algoritmo do union find, ele se desenha numa árvore quando você está fazendo esses finds aqui na função recursiva. E basicamente, toda análise de performance em torno desse algoritmo é como reduzir a altura da árvore. Quando a gente pensa nas funções recursivas aqui, se a gente tivesse um 1 que tem como representante o 2 tem como representante o 3 tem como representante o 4, isso vai começar a acontecer quando a gente tiver conjuntos maiores, grafos maiores aqui. Então a gente pode ter O de N. E aí, para diminuir isso e para ser o mais performático possível, a gente precisa fazer a menos quantidade de chamadas para essa função possível. Tem uma técnica que chama caching, que é literalmente você escrever esse parents aqui, recebe esse find. Porque você está procurando esse parent aqui, só que você não achou ele ainda, né? E aí você vai chamar a função, só que essa função vai retornar alguma coisa. Você pode botar ele ali para da próxima vez que você for chamar ele, ele já está ali cacheado. Então chama caching essa técnica aqui. Ela é muito clássica dos Union Finds da vida aí. Quem conhece o Union Find já deve ter visto essa discussão. Eu gosto de botar um parênteses aqui, porque eu acho muito esquisito isso de returning e uma atribuição. Ele vai retornar um valor disso daqui, né? Que afinal retorna um inteiro. Mas esse caching aqui dá uma complexidade melhor pra gente. E aí, show de bola, mandamos bala. E deu bom. Beleza. Qual que é a complexidade dessa função aqui? Eu fiquei muito em dúvida para achar a complexidade disso daqui. Achei na internet que isso daqui é log de n. Justamente por conta desse caching. Se a gente tirar esse caching, vai ficar O de n. Para tempo e para espaço. Do algoritmo como um todo, eu vi várias análises na internet. A que mais me convenceu foi desse log n aqui e O de n para espaço. Por quê? O log aqui para tempo é porque a gente está fazendo esse caching. Mas quando a gente faz esse caching, teoricamente a gente não teria chamada recursiva. Então, em vez de ficar O de log e O de n, tempo e espaço, né? Isso daqui ficaria Ozão de log n nas duas opções. Mas eu não fiquei muito convencido com essa análise. Aqui eu não consegui entender muito bem o porquê que chegava esse log ali. Achei esse artigo aqui no Gix4Gix. Aqui ele faz de um jeito um pouco diferente o Union Find. Na verdade, esse aqui tá bem parecido, né? É que esse aqui é o algoritmo cru. E esse cara aqui, ele coloca umas alterações aqui de rank. Sabe esse rank aqui que ele tá vendo para atribuir o parent?
é justamente aquela questão que eu falei da árvore ser menor ou maior para você fazer menos chamadas recursivas. E aí eu não entendi exatamente se a gente precisa desse ranking, se só o cache já vai diminuir a complexidade, eu fiquei um pouco confuso. Eu vou assumir essa complexidade que está aqui, que ele coloca e log v, iosão de v para espaço. Eu vou assumir só o log aqui, porque eu tinha visto em algum outro lugar, não lembro se foi aqui agora. Acho que aqui foi essa. Então, aqui a gente tem a complexidade de tempo em log. Isso daqui faz mais sentido para mim por conta do caching. E a complexidade em espaço aqui do max vertex. Eu não sei exatamente o que é esse max vertex. O que é isso aqui? Vamos descobrir junto. Aí ele colocou a osão de n, né? Max vertex é o maior número de vértices que você vai ter, né? Então seria meio que um osão de n ali. Não sei exatamente muito bem como definir isso. Como que a gente se viraria numa entrevista se a gente não soubesse responder essa pergunta? Chuta pelo maior. Chuta pelo maior. Esse log aqui, provavelmente, se numa entrevista o cara te perguntou um algoritmo de Union Find, ele está esperando que esse log aqui pelo menos saia. Porque essa análise aqui, o caching aqui, são todas muito palavras assim que são muito comuns em entrevista. Então me parece que o entrevistador estaria esperando esse log de n aqui. Mas agora para espaço, eu colocaria O de n aqui e falaria, cara, no pior dos casos, daqui é uma função recursiva, a gente está chamando sempre para cima, apesar do caching aqui, a gente está chamando sempre para cima e fé. Por que que você vai colocar o pior aqui e não o melhor? Se você está chutando. E eu tô meio que chutando aqui a complexidade desse cara aqui, porque esse problema aqui já é mais complexo para a gente analisar a complexidade. Porque, no pior dos casos, se a gente falar que o algoritmo é isso aqui, log de n, a gente está errando porque ele pode ser maior. Mas se eu falar que o algoritmo é O de n, às vezes eu codei um algoritmo melhor e não me toquei. Mas com certeza, se eu tenho, sei lá, que rodar um programa que é linear e eu codei um programa que é logaritmo, o programa vai rodar. Agora, se eu preciso codar um programa que é logaritmo e codei um programa linear, ele não vai rodar, porque essa curva aqui, ela é menor do que essa curva aqui. Então, numa entrevista, eu chutaria sempre pelo maior, só para não correr esse risco aí. Vou colocar essas análises aqui no GitHub. Se você conhece alguma outra análise para isso aqui, deixa aqui nos comentários, porque, cara, Union Find é realmente uma coisa assim, bem pra frente, assim, faz um tempo que eu não estudo. Mas a gente conseguiu aqui o Accepted em mais uma questão, resolvendo ela por um jeito diferente. Agora a gente precisa colocar aqui Union Find. Vou jogar isso aqui no GitHub. Deixa eu colocar essas complexidades aqui. E boa. Show de bola, então. Vai lá no GitHub, deixa uma estrelinha pra gente, já confere o código lá. Se tiver qualquer dúvida, você fala, cara, eu conheço uma análise um pouco melhor de Union Find, vai lá no GitHub, deixa lá pra comunidade pra gente estudar junto e ficar cada vez mais forte pras entrevistas, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações aqui. Agora que tá acabando, você não vai querer perder nessa reta final. E manda esse vídeo para aquele seu amigo que está estudando para as Code Interviews, dá uma moral aí no nosso trampo, beleza? Até amanhã então, até o dia 22 e vamos firme e forte acabar esse desafio.